Abra sua Bíblia aí, livro de Neemias, capítulo 8. Um domingo especial para nós, né? A Páscoa. Eu acordei tão tocada pelo Senhor. Aí a Karen cantou Porque Ele Vive. Ai, que música maravilhosa. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Todos acharam? A gente vai ler o capítulo inteiro, tá bom? São 18 versículos. Livro de Neemias, capítulo 8. Vamos ler? E todo o povo se reuniu como um só homem na rua que estava diante do portão da água. E eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E ele leu ali, diante da rua que estava diante do portão da água, desde a manhã até meio-dia, diante dos homens, das mulheres e daqueles que conseguiam entender, e os ouvidos de todo o povo estava atento ao livro da lei. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras trouxe o escriba, pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira, a qual eles haviam feito para o propósito. E ao seu lado, pôs-se em pé à sua direita Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, erguendo as suas mãos, e eles curvaram as suas cabeças e adoraram o Senhor com suas faces voltadas para o chão. Além disso, Jesua, Ibane, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Rodias, Mazéias, Quelitas, Arias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas fizeram com que o povo entendesse a lei, e o povo se pôs em pé no seu lugar. E assim eles liam o livro da lei de Deus distintamente, e davam sentido, e faziam com que eles entendessem a leitura. Neemias, que é o Tisarta, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, Este dia é santo ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis, nem pranteeis, porque todo o povo chorou quando ouviram as palavras da lei. Então lhe disse, segui o vosso caminho, comei a gordura, bebei a doçura, e enviai porções para aqueles que nada foi preparado, porque esse dia é santo ao nosso Senhor. Nem estejais contritos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Assim os levitas silenciaram todo o povo, dizendo, retenhais a vossa paz, porque o dia é santo, tampouco fiqueis angustiados. E todo o povo seguiu o seu caminho para comer e beber, e para enviar porções, e para fazer grande júbilo, porque eles haviam entendido as palavras que lhe foram declaradas. E no segundo dia foram reunidos os chefes dos pais de todo o povo, e os sacerdotes e os levitas, a Esdras o escriba, a saber, para entenderem as palavras da lei. E eles acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por Moisés que os filhos de Israel deveriam habitar em tendas na festa do 7º mês, e que eles deveriam publicar e proclamar em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo, saí para o monte e apanhai ramos de oliveiras, ramos de pinheiros e ramos de murtas, e ramos de palmeira e ramos de árvores espessas, para que tendais como está escrito. Para que fazer tendas, como está escrito, irmãos, estou nervosa. Assim o povo saiu e trouxeram, e fizeram para si tendas, cada um
cada um sobre o teto da sua casa, nos seus átrios e nos átrios da casa de Deus, e na rua do portão da água, e na rua do portão de Efraim. E toda a congregação daqueles que tinham voltado do cativeiro fez tendas, e se assentou debaixo das tendas, porque não tinham feito assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Além disso, dia após dia, do primeiro dia até o último dia, ele lia o livro da lei de Deus. E eles guardaram a festa dos 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, de acordo com o costume. Deu para entender mais ou menos? Claro que não. Deu? Os inteligentes já entenderam. A gente vem estudando, né, o livro de Neemias desde o capítulo 1. E esse capítulo aqui, a gente nos anteriores, a gente vem acompanhando uma obra física, né? Claro que havia uma transformação de Deus no coração do povo, um chamado de Deus no coração de cada um, tanto que a gente fala muito desse propósito que cada um seguiu seriamente na sua mente, no seu coração, e por isso que eles não desanimaram, apesar de todas as ameaças, de tudo que se levantou contra o povo. Eles, no seu coração, havia a vontade de Deus posta neles para que eles permanecessem firmes na construção dos muros. E nesse capítulo especificamente, a gente chega numa construção, numa reforma, que agora não é mais física, é uma reforma espiritual. Porque Neemias, como homem de Deus, e Esdras, que foi um escriba muito importante na época dele, que no próprio livro de Esdras ele é uma pessoa que orou a Deus para que vivesse a palavra dia a dia e transmitisse a lei de Deus. Ele foi uma pessoa que propôs em seu coração estudar as leis e passar as leis para as pessoas. Eles foram chamados por Deus para conduzir o povo até este momento. Mas eu quero destrinchar aqui com vocês alguns versículos desse capítulo que é crucial para nós. E eu lembrei, claro, toda vez que eu tenho a oportunidade, né, de pregar a palavra de Deus, eu sempre atrelo muito a nossa igreja. Eu sempre tento assimilar, né, tudo que a gente vive dentro dos nossos dias, da nossa realidade, do nosso contexto familiar, no nosso contexto de igreja Mactub. E uma das coisas que esse capítulo me remeteu muito forte no meu coração é que a palavra de Deus ela é mais importante do que qualquer coisa. A palavra de Deus ela deve ser valorizada, a palavra de Deus deve ser o principal do culto. Então, eu que tenho a oportunidade de cantar aqui, né, a Karen, a gente vem, faz o nosso melhor, escolhemos as canções, e é um momento de adoração, sim, faz parte do momento do culto. Mas o mais importante de um culto é a palavra de Deus, é a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o centro do culto. E Neemias, como homem de Deus, depois de fazer uma construção externa, que claramente, né, Deus colocou no seu coração, no coração do povo, agora as pessoas se reúnem, e é tão engraçado que quando a gente lê aqui no capítulo 1, no versículo 1, diz que todo o povo se reuniu como um só homem. Versículo 1, irmãos. E todo o povo se reuniu como um só homem na rua que estava diante do portão da água. E eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado. Então a gente vê que no versículo do 1 ao 3, o povo se reuniu não por vontade própria, né? A gente enxerga que quando há algo de Deus a ser feito no meio do povo, das pessoas, gera-se uma vontade coletiva. Não foi só o Neemias que chegou para Esdras e falou, vai agora, reúne o povo e vamos trazer a lei. O próprio povo no seu coração se reuniram como um só homem. O que quer dizer um só homem? São diversas, milhares de pessoas que se reuniram com um propósito. O próprio Deus promoveu esse ajuntamento. Então a gente crê que quando há uma reunião de ajuntamento, de avivamento, ela nasce no coração do homem vinda pelo próprio Deus. Não é o homem que promove. O homem é usado por Deus. Mas quando há um avivamento, quando Deus chama o povo para um avivamento, o povo vem pela vontade que Deus gerou no coração deles. Esses versículos deixam muito claro isso. Versículo 2, e o sacerdote Esdras trouxe a lei
diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, de todos que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu ali diante da rua que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante de homens e das mulheres e daqueles que conseguiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então imagina que o povo se reuniu e pediu para que a lei fosse ensinada a eles. Uma sede de ouvir a palavra de Deus que vem do próprio Deus. Esdras era alguém estudado na lei, que Deus já havia posto em seu coração a lei para que ele fosse alguém que estava disposto a entender, a viver e a ensinar. E o povo pede para ele. E a Bíblia deixa muito claro aqui que eram famílias inteiras que estavam ali, eram diversos tipos de pessoas. Então, eu entendo que quando Deus ele quer fazer com que as pessoas ouçam a sua voz, ouçam a sua palavra, sejam alcançados pela sua verdade, não tem idade, não tem cor, não tem classe social, sabe? Deus faz algo maravilhoso aqui, que foi muito atrelado ao que eu trouxe no capítulo 3, quando eu preguei, que haviam diversas pessoas. Os pais levavam seus filhos, os filhos levavam seus pais, haviam idosos, haviam políticos, haviam governadores, né, como a gente leu no capítulo 3. Haviam diversas pessoas, gente de alta classe, de trabalhadores, escravos, servos do templo, estavam todos lá. E a Bíblia diz que Esdras pregou do amanhecer até o meio-dia. Imagino que eles ficaram por volta, dependendo do horário que começou, de 5 a 6 horas ouvindo a lei de Deus. E Deus deu entendimento para que eles estivessem sedentos por essa lei, porque eles ficaram ali atentos. No final do versículo 3 diz: e todo o povo estava atento ao livro da lei. Quando o próprio Deus marca este encontro de reavivamento, porque o que eles estavam vivendo era um reavivamento, não era mais um avivamento, porque o povo acabaram não, né? Já faziam anos que tinham voltado do cativeiro, mas eles estavam ainda em ruínas. Então houve a reforma física e agora Deus está fazendo uma reforma espiritual. E nós nunca vimos na história uma reforma espiritual sem a pregação da palavra, porque não existe. Não existe uma reforma, um reavivamento só de louvor, só com oração. Nós precisamos entender a vontade do nosso Deus, o que o nosso Senhor quer, meditar na sua palavra, meditar nas suas promessas, saber o que Deus está dizendo para nós. E como que eu vou saber isso? Ouvindo simplesmente uma pessoa profetizar ou cantar? Não, nós sabemos o que Deus quer lendo a sua palavra. Você nunca vai saber o que Deus quer assistindo somente uma pregação no YouTube. Você nunca vai ouvir Deus falar com você se você só for para uma igreja, para um evento. E aí, eu lembrei de uma pregação do Hernandes, falando sobre evento especificamente, que ele fala: evento é muito isso, é vento. E eu falei: nossa, faz todo sentido. Porque as pessoas tendem, eu digo no nosso contexto, tá, gente? Diadema, São Paulo, existem muitos congressos, muitos eventos, cultos específicos, simplesmente para cultuar o homem. Não tem aqui o que o povo tinha, a atenção à palavra de Deus. Porque o que as pessoas vão, né? O sentido, a intenção de ir para o evento. Primeiro, para você receber uma bênção. E receber bênção no nosso contexto não está nada atrelado a ouvir a voz de Deus, lendo uma Bíblia e dobrando o joelho. Você receber uma bênção é alguém vir te passar uma revelação, entregar, né, uma palavra profética. E ver um cantor, e adorar um pregador que é famoso, e alguém que, né, faz e acontece. Aí você chora, aí você, nossa, sai cheio de Deus, mas aí no outro dia, tudo de novo. Você volta ao normal. Então, o evento, vamos dizer assim, a palavra evento, este dia não foi um evento, este dia foi um reavivamento. Então, o que nós precisamos viver nas nossas reuniões? Reavivamentos, avivamentos. E como que chega esse nível de avivamento? Com sede da palavra de Deus. E a exposição correta da palavra de Deus. Por isso que esse capítulo 8 faz todo sentido para mim. Todo sentido para mim. Ontem nós estávamos no Primeiros Passos na casa do Mag, e ontem a aula foi sobre justificação.
E os versículos que eram lidos, a explicação da palavra de Deus, e eu quietinha lá no meu canto falava: Deus, só o Senhor sabe o quanto essas palavras fazem efeito na minha vida, o quanto o Senhor mudou o meu coração em diversos sentidos e me libertou de tanto conceito através da tua palavra. A palavra de Deus nos traz um crescimento, traz um alimento. Ela não traz uma emoção que você chora aqui hoje, porque está falando da sua ferida, vamos dizer assim, uma palavra de cura, uma palavra de restauração, e mexe com o seu coração, mexe com a sua emoção, mas amanhã você volta ao normal. A palavra de Deus não é isso, sabe? O entendimento que Deus nos dá de sua palavra é algo que frutifica dentro de nós. E foi assim com o povo. Eles não se cansaram de ouvir a palavra de Deus. Eles estavam desde o amanhecer até o meio-dia. Eles foram até Esdras, pediram para que Esdras pregasse a lei, vamos dizer assim, e eles ficaram atentos. Vamos colocar aqui das 6 da manhã até o meio-dia. O povo atento. No versículo 4 até o 6, nos diz que foi colocado um púlpito, né? Um púlpito de madeira, para que Esdras abrisse o livro da lei e ficasse exposto, para que todo o povo pudesse prestar atenção. Mas esse sentido de colocar um púlpito não é para que Esdras aparecesse. A palavra de Deus, a lei, era o que deveria aparecer. Tanto que a Bíblia diz que Esdras abriu o livro diante do povo. Porque aquele momento, aquele lugar foi feito para isso. Versículo 5. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo. E abrindo ele o livro, o povo se pôs em pé. Olha que coisa linda. Versículo 6. E Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, erguendo as suas mãos. E eles curvaram as suas cabeças e adoraram o Senhor com as suas faces voltadas para o chão. O púlpito foi posto não para que o pregador, vamos colocar assim, não para aquele que trouxesse a palavra aparecesse. O púlpito foi feito com um sentido só, um objetivo: que Esdras abrisse o livro. E foi tão lindo que aqui não diz que eles pediram para o povo ficar em pé. Na hora que Esdras abriu o livro da lei, o povo ficou em pé. Olha que coisa linda. Olha quando a palavra de Deus é verdadeiramente exposta. Ela gera no nosso coração uma reverência tão grande que você pensa assim: vai começar o momento da palavra, ninguém fala comigo, eu não levanto nem para fazer xixi, nada. Eu só quero ouvir o meu Senhor falar. Eu fiquei: Deus, imagina o tanto de gente, imagina aquela multidão se levantando diante de um livro que a gente sabe que é algo físico, mas que ele traz a mensagem do próprio Deus. E aquilo remeteu ao meu coração a reverência que nós precisamos ter com a palavra de Deus. Não é qualquer coisa, não é a palavra de um homem, sabe? A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia sem antes fazer aquilo que apraz o Senhor. Não é que apraz ao homem, não é a palavra do homem que não volta vazia. Ao contrário, a minha volta vaziosíssima. Nem sei se existe essa palavra, mas a palavra de Deus não. Ela não volta vazia sem antes fazer aquilo que o Senhor determinou que ela faça. É assim que a Bíblia nos ensina. Então não é na palavra de homens que nós devemos reverenciar. É a palavra de Deus. Não é nas minhas promessas que vocês precisam descansar, são nas promessas de Deus. E as promessas de Deus descansam em sua total, vamos dizer, soberania. Descansam em sua total sabedoria, não naquilo que eu posso fazer. Porque se as promessas de Deus dependerem do meu trabalho, daquilo que eu posso fazer, ela não vai se cumprir. Mas se eu descanso em quem Deus é e nas promessas que Ele disse na sua palavra, ela vai se cumprir. Eu devo descansar naquilo que Deus diz. Claro que Deus vai usar pessoas para te confortar com a palavra dele, né? Mas duvide muito de alguém que tem um conselho para te dar baseado em outro conceito que não seja a palavra de Deus. A regra do cristão, a vida do cristão deve ser regida pela palavra de Deus. Por isso que nós somos ensinados a ter filtros, né? Nós somos ensinados a, opa, isso aqui é de Deus, isso aqui não é. E como que eu sei o que é de Deus? Porque tem fundamento. Aquilo que vem do homem, de maneira nenhuma eu absorvo para mim. De maneira nenhuma. Porque é tudo baseado em conceito e em experiências.
Agora, o que é baseado em verdade é aquilo que vem diretamente das Escrituras. E é isso que nós devemos ter. Quando a palavra de Deus ela é verdadeiramente pregada, há uma adoração que sai do nosso coração, um quebrantamento, que a única atitude que nós temos é glorificar e nos render aos pés do Senhor. No versículo 6, o povo concordou, em concordância, eles levantaram as mãos e disseram amém, amém. É isso que nós precisamos ter nos nossos cultos, nas nossas reuniões. A palavra de Deus ser claramente pregada e nós dissermos amém, o Senhor está falando conosco. Amém. Deus está nos revelando a sua vontade. Deus está esclarecendo ao nosso coração as suas palavras. E logo após essa concordância, o povo curvou a cabeça e adorou o Senhor com o seu rosto voltado para o chão. Era uma reverência não só à palavra, mas ao dono da palavra. Uma palavra, uma leitura da lei que trouxe ao seu coração uma verdade tão grande que eles se prostraram e adoraram o Senhor. Será que em nossos cultos há essa pregação de palavra que te faz adorar ao Senhor, que te faz se render ao Senhor? Ou só te faz levantar a mão e dizer eu recebo, eu recebo, eu recebo, e você chora e eu recebo, é para mim, mas em nenhum momento você diz Senhor, Tu és grande, Tu estás falando, eu creio na Tua palavra. Sabe, eu louvo muito ao Senhor, porque todas as vezes que nós estamos reunidos, o Senhor fala comigo. Eu não preciso ir em igreja nenhuma, atrás de revelação nenhuma. O Senhor fala comigo todos os dias que eu leio a sua palavra. O Senhor revela a sua vontade em mim todas as vezes que eu leio a sua palavra. Quarta-feira eu estava aqui na oração, li o livro de Mateus 5. E chorei grandemente lendo o livro de Mateus 5. Eu falava, nossa Deus, por que eu estou chorando tanto assim? Sentia aquelas palavras vindo do meu coração com força, com força, com força, até que chegou um dia da semana, não lembro se foi quinta ou sexta, em que eu tive que praticar Mateus 5. E aí veio aquela emoção novamente no meu coração. E eu falei, Deus está falando comigo. Na hora que eu pensei em ter a pior das atitudes, eu lembrei das palavras de Jesus diretamente ao meu coração, dizendo que se seu irmão pedir uma túnica, dê a ele também a capa. Se precisar andar uma milha, ande mais que uma, ande duas. Se você fizer o bem àquele que te faz bem, até os publicanos fazem isso. Jesus me mandou amar todas as pessoas, e então naquela hora que eu estava exclusivamente no banheiro, eu estava limpando a casa, eu falei, Jesus, foi por isso que o Senhor falou comigo na quarta-feira e eu estava tão rendida a Ti, eu preciso hoje colocar essa palavra em prática. E eu coloquei, irmãos, não é porque eu sou boa não, foi porque o próprio Deus nos ajuda, porque é Ele que dá no nosso coração, coloca no nosso coração tanto querer quanto efetuar. E é por isso que a gente precisa estar baseado na palavra. Porque talvez se eu ouvisse o conselho de outra pessoa, eu fosse agir errado. Mas naquela hora em que eu estava com o meu coração totalmente, vamos dizer, revoltado, sabe? Eu estava desnorteada. Eu ouvi claramente, Mateus 5, lembra de Mateus 5. Não adianta você fazer o bem para quem te faz bem, você tem que fazer para quem não te fez. E eu, é verdade, Deus, eu li isso antes de ontem, Senhor, me ajuda. Então Deus, sabe, depois que passou toda aquela confusão no meu coração, a minha atitude foi ir render aos pés do Senhor e falar, Deus, o Senhor sonda o meu coração, sabe, que eu sou extremamente pecador e ainda assim o Senhor fala comigo. E ainda assim me deixou ter uma atitude diferente da que eu pensei que tomaria. Glória a Deus, eu te adoro, Senhor, porque o Senhor não olha para os meus pecados. Eu sou justificado por Jesus. Não tem condenação para mim. E eu te louvo porque o Senhor já me perdoou. Então isso me faz adorar a Jesus intensamente, porque foi isso que o povo sentiu. Esdras leu, eles levantaram as mãos, concordaram, mas ao mesmo tempo que eles concordaram, eles se renderam aos pés do Senhor e adoraram. Eles bendizeram ao Senhor, sabe? Enquanto você lê sua Bíblia, enquanto a palavra de Deus é pregada, esteja atento como este povo.
Esteja atento como essas pessoas de ouvir a voz de Deus e louvar ao Senhor, porque Ele ainda fala conosco, né, que somos pecadores. Do versículo 7 até o versículo 9, tem uma coisa muito importante, que alguns sacerdotes, levitas, o próprio Neemias e Esdras, eles foram para as pessoas falar da palavra de Deus, porque imagino que era uma multidão muito grande, né? Era uma multidão, o povo era numeroso, e eles saíram, imagino eu que para os grupos, né? Explicando distintamente para as pessoas distintas, olha, esse ponto aqui quer dizer isso aqui, esta prática. Eles foram explicando, esclarecendo, expondo as leis de Deus. E essa parte se encaixa para nós como pessoas que nós devemos ser, assim como esses, assim como esses exemplos, de que eles estudaram, né, entenderam, viviam e explicaram para as pessoas, falaram para as pessoas. E esse é o nosso papel de cristão. Nós devemos ler a palavra, viver a palavra e falar da palavra. Então, eles tiveram uma atitude que precisa ser a nossa atitude nos nossos dias. Nós devemos amar tanto essa palavra a nível de não conseguir conter só para nós, mas de falar para outras pessoas em todas as oportunidades que Deus nos dá. Então, eles foram falando da palavra de Deus. Sabe, quando Deus colocar alguém no seu caminho para que você aconselhe, para que você, sabe, a gente passa por isso. De repente, alguém senta com você e começa a chorar, contar seus problemas, contar a sua vida. O que você vai falar para essa pessoa como um cristão? Sabe? Será que você vai falar para essa pessoa chutar o balde? Será que você vai dizer, na filosofia, nas literaturas, diz isso, eu estava vendo um vídeo e o coach de tal falou isso. Não, irmãos, nós somos crentes. Nós somos crentes. O conselho não vem da sua mente, do seu coração. O conselho vem da Bíblia, sabe? O próprio Deus, se você é alguém que medita de dia e de noite na palavra de Deus, o próprio Deus vai trazer uma palavra no seu coração, vai pensar, opa, isso aqui, vai te fazer lembrar de um ponto do Evangelho e você vai saber falar de Jesus, da palavra de Deus para as pessoas. Crente não dá conselho do próprio coração e da própria mente. Crente dá conselho baseado na palavra de Deus. Crente prega a palavra de Deus. Sabe? No momento de reunião aqui, tem alguém tem alguma coisa para falar? Não, eu não tenho nada para falar. Você não tem nada para falar? Você não tem nada para falar? Então você não medita? Então você não está fazendo seu devocional? Claro que haverão dias e dias, né, gente, que a gente não quer falar mesmo, a gente quer ficar quieto. Eu sei. Mas se em todas as reuniões você quiser só ficar quieto, eu vou te levar no médico. Porque não é normal. Alguém que tem esse coração e essa mente tão cheia da palavra de Deus, que ele sai e ele fala para outros e outros e outros. É acabar o culto aqui hoje e falar, irmão, que bem, a palavra de Deus é isso, é o compartilhar espiritual. Foi isso que esses homens fizeram. Eles sabiam da lei e eles foram explicar para as pessoas. E você sabe explicar a palavra de Deus para as pessoas? Você tem buscado meditar nas Escrituras para que você saiba falar das Escrituras, para não falar besteira. Toma cuidado, irmãos. Olha, a minha maior... Eu já falei, tá? Estou falando isso porque eu tenho experiência. Já falei muita besteira. E hoje o meu maior cuidado é tipo, Deus, por favor, mesmo na oração de quarta, que é uma reflexão de 10 minutos no máximo, não deixe eu falar besteira. Não deixe eu colocar o meu sentimento acima do entendimento da tua palavra, acima da verdade da tua palavra. Irmãos, crente tem filtro, tem que saber o que falar e tem que estar baseado na verdade. Eles não foram dizer para as pessoas, isso aí que Esdras está falando não tem nada a ver, tá? A verdade é essa. Não foi isso que eles fizeram. A Bíblia é clara em dizer que eles foram explicar para pessoas distintas aquilo que o próprio Esdras já tinha lido. Eles só explanaram, eles só trouxeram para uma pessoa que não estava entendendo um certo ponto, eles só talvez estavam fazendo uma exposição, colocando em prática no dia a dia, porque é assim que a gente precisa fazer, é ler um texto e colocar em prática. Então você precisa entender o que você está lendo para você praticar. A exposição da palavra é essa, né? Isso é uma pregação expositiva. É quando você prega um texto de mais de 2000 anos atrás
e você traz para os dias de hoje para que as pessoas vivam o hoje. Esse é o ensinamento da palavra. Que nós possamos ser assim, né? Depois de ouvirem a palavra, houve um movimento tão grande no povo que eles choraram, né? Porque quando a verdadeira explicação, exposição da palavra, quando a gente olha para a palavra de Deus com o coração quebrantado, a gente chora. Porque quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente sabe o quanto nós somos pecadores. E isso nos faz chorar pelo pecado. Então eu imagino que naquela hora em que o povo chorava constantemente, eles tiveram que pedir para o povo, olha, se alegra, hoje não é dia de prantear. Mas com certeza eles tiveram que pedir para o povo se alegrar porque o povo estava chorando. Porque imagina ouvir as leis de Deus e eles dizendo, nossa, como Deus é santo, como os nossos pais pecaram, como nós pecamos, como estamos distantes de Deus. E através desse avivamento houve um quebrantamento. Porque não existe, irmãos, um reavivamento, não existe um avivamento com uma lágrima vazia, com emocionalismo igual eu trouxe aqui para vocês. A palavra de Deus, quando ela toca de verdade no coração, existe lágrimas, mas ela existe um entendimento superior a qualquer coisa que você possa ter entendido na sua vida inteira, que te faz mudar. Então nós já vivemos muito nesse contexto de dizer, esse culto foi abençoado, o culto foi avivado. E não é o culto que tem que ser avivado, somos nós, né? O culto foi avivado. E depois dali, o que mudou? Foi muito diferente, porque o povo se pranteou, sabe? Chorou, se esgoelou, porque eu imagino que quando a gente lê a palavra de Deus, meu Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, e eu sou trapo de imundícia, mas ao mesmo tempo que a Bíblia me aponta que eu sou pecador, ela me revela a graça maravilhosa de Jesus. Então eles pedem para o povo, olha, para de prantear, porque agora vocês devem se alegrar, segue o caminho de vocês, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Ele não disse a alegria do homem, a alegria desse momento, a alegria de comer. A alegria do Senhor, que é totalmente acima de qualquer circunstância, acima de qualquer dinheiro que exista na sua conta, acima de qualquer pessoa que possa te amar. A alegria de Deus, ela é verdadeira. E o povo obedecendo essa palavra, do versículo 10 ao 12, quando eles pediram para que o povo se alegrasse, o povo foi, fizeram suas refeições, né? Foram comer e compartilharam, prepararam porções para aqueles que não tinham. Olha como a palavra de Deus, ela impacta de uma forma tão grande. Ela te faz adorar, ela te quebranta, ela te faz se alegrar e te faz compartilhar. Porque quando você entende, quando você é alcançado pela palavra de Deus, você não consegue reter nem tanto as palavras, nem tanto o que você tem. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente sabe que nós fomos alcançados com tamanha misericórdia e que o nosso trabalho, que o nosso dinheiro, que a nossa roupa, que a nossa comida, que a nossa vida, que o nosso carro, que a nossa casa, tudo vem de Deus. Então naquele momento de alegria, eles não iam viver só para eles. Opa, bati no microfone, perdão. Eles foram compartilhar com quem não tinha, porque até naquela época havia também pessoas que necessitavam. E eles foram compartilhar com quem não tinha. E que a palavra de Deus seja tão verdadeiramente pregada por nós e que nós sejamos receptores tão atentos, assim como este povo, a palavra de Deus, que haja em nosso coração um desejo sincero de compartilhar tudo com quem não tem. E Deus vai colocar essas pessoas no nosso caminho. Você não precisa bater na porta da instituição. Claro que se você quiser, você pode ir. Mas eu oro muito isso a Deus. Tipo, nossa Deus, aparecem pessoas, né, de repente, aí a gente vai lá e ajuda. E glória a Deus, porque ainda que eu tire dinheiro de pagar uma conta, irmãos, meu dinheiro é de Deus, meu salário vem de Deus, eu não ligo não. Eu uso do cartão de crédito, cheque especial, eu não ligo. No próximo mês Deus vai me ajudar. No próximo mês, Deus vai preparar alguém para me abençoar. Não é? Porque quem tem que compartilhar com quem não tem. É brincadeira.
brincadeira, irmãos. Mas é uma coisa maravilhosa de ler na palavra de Deus, são os efeitos que ela faz, né? Esse povo estava totalmente triste, conseguiu reconstruir os muros e agora Deus chama para algo além do físico, para algo interno. E essa mudança é muito difícil. Você tentar mudar um conceito, um coração... Gente, quantas vezes a gente já quis mudar o coração das pessoas? Quantas vezes você quis pegar a cabeça da pessoa e falar, entra aí, Evangelho. Revela Jesus nesse coração, entra com força. Mas a gente precisa entender e acreditar e crer na soberania de Deus. O próprio Deus faz aquilo que o homem não consegue fazer. E quando a palavra entra, quando Jesus entra, ele entra com força, ele transforma tudo. E não é uma transformação superficial, ela é genuína. E vai exigir de nós muitas ações, né? Muitos atos que vão ser um sacrifício para nós. Mas Deus está conosco. A nossa história, o nosso contexto de vida todo, Salmo 139, já foi escrito por Deus, antes mesmo que um dia deles existissem. Todos os meus dias estão escritos no seu livro. É isso que o salmista diz, não é? Antes que eu fosse entretecido no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, e todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes que um deles existissem. É um salmo que eu medito, que eu decoro, porque eu preciso todo dia, quando algo acontece, eu falo, Deus, todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes que qualquer um deles existissem. Antes de ser formado, tu já me conhecias. Então a gente precisa entender na soberania, acreditar, crer na soberania de Deus, de que quando Deus entra num coração, numa mente, ele entra com força e o fruto é visto. O povo, além de adorar, de chorar, gente, só o ato do povo não se cansar de ouvir a palavra de Deus já é algo que você lê aqui e se fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Porque hoje não é valorizado nas igrejas a palavra de Deus. Ao contrário, o que é valorizado é louvor, é momento de profetizar, é um cantor. A gente pode ver que hoje no Brasil, quem são mais famosos? Cantores. A gente não tem uma linha de pregadores famosos, existe. Mas o que é mais famoso, que tem mais visualizações, assim, anos-luz na frente de pregação é louvor. Porque a gente tem essa tendência, né, de valorizar aquilo que não precisa. É normal dentro de nós. E Deus nos chama, através dessa palavra, a crer nas Escrituras. Ele nos chama a entender, a viver e a falar dela. Amém? Amém. Glória a Deus. A partir do versículo 13, algo muito importante aconteceu, porque foi tão verdadeiro aquele reavivamento ali, aquele movimento, que os próprios líderes, chefes de família, sacerdotes, eles foram até Esdras pedir para que Esdras explicasse mais da lei, do livro da lei. E depois dessa explicação, entendo eu que eles entenderam, né? Aqui deixa claro que eles entenderam que a festa dos tabernáculos não acontecia como devia há muitos anos. Então eles foram, mandaram o povo se reunir, né, e pegar lá os ramos de palmeira, de diversas folhas, que eu não entendo muito bem, e que eles relembrassem o que era. Eu anotei aqui, festa dos tabernáculos. Ela servia para lembrar a colheita que foi feita em Êxodo, no capítulo 34, e a peregrinação do povo no deserto. Então, a festa dos tabernáculos, nós, lendo a palavra de Deus, a gente entende que todas as festas, a da Páscoa, né, todas tinham um sentido que lembrava muito da libertação do povo do Egito. Muitas dessas festas, o próprio Deus ordenou que fossem anualmente comemoradas para que lembrasse as pessoas da mão de Deus forte e poderosa que livrou o povo. E essa festa dos tabernáculos, depois que os líderes, os chefes da família foram até lá e Esdras foi explanando mais da lei, eles, mas essa festa aqui, ela não é comemorada como se deve. E aí eles foram, planejaram a festa, organizaram a festa. E aí, lá no versículo 17, ele diz, e toda a congregação daqueles que tinham voltado do cativeiro fez tendas e se assentou debaixo das tendas, porque não tinha feito assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia.
e houve muito grande alegria. Então Josué, desde os dias de Josué até esse dia aqui, foram mais de 1000 anos, não havia um momento tão solene, tão gratificante, tão comemorado como a festa dos tabernáculos foi neste dia. Porque era um marco de Deus, porque era um reavivamento de Deus. O povo tinha que se atentar para a lei de Deus e comemorar e lembrar da colheita, que tudo vem de Deus, que o nosso alimento, que a nossa vida vem de Deus, e da peregrinação para saber que a história de vida do povo veio de Deus. Existe um Deus que zela, que cuida, que alimenta, que ampara, que já traçou uma história. Então a festa dos tabernáculos, ela lembrava isso para o povo. Então é impossível alguém que é alcançado verdadeiramente por uma palavra bem pregada, por uma palavra baseada na verdade, não ser reavivado no seu coração, não ser avivado no seu coração, para que celebre ao Senhor verdadeiramente. Imagina, gente, Josué não foi tanto tempo assim depois de Moisés. E o povo já tinha esquecido de fazer a festa dos tabernáculos como se devia. Porque aqui diz que durante os 7 dias de festas, todos os dias a lei era exposta ao povo. Então eu imagino que foi uma festa, não foi um congresso, não. Não foi um evento, não foi uma tarde, não foi algo, sabe? Foi algo real, foi algo que o próprio Deus implantou a sua palavra no coração do povo. O Espírito Santo gerou, além da emoção, o entendimento, tá, gente? Porque o Espírito Santo não é só emoção. Ele pensa. Crer é pensar. Ele trouxe para o povo um entendimento. E ele gerou no povo sede. E o povo foi, entendeu e teve uma prática maravilhosa de celebrar o nosso Deus. De relembrar. Sabe, quando eu li essa parte, eu lembrei de outro salmo. O que darei a ti, Senhor, pelos benefícios? Porque quando a gente lembra do bem que Deus nos faz, quando nós lembramos da obra de Jesus na nossa vida, a gente pensa que realmente uma vida é pouco. 1 hora é pouco. 6 horas é pouco. 7 dias é pouco. O que darei a ti, Senhor, pelos benefícios? O que darei a ti por tua obra na cruz? O que darei a ti sabendo que o Senhor, especificamente hoje, esse domingo de Páscoa, foi o meu pensamento quando eu estava aqui, enquanto cantava, eu falei, Senhor, o que darei a ti? Porque naquela cruz, quando o Senhor clamou, Deus meu, por que me abandonaste? O Senhor sofreu o silêncio, sofreu a ira, sofreu a condenação, sofreu todas os insultos, sabe? Tudo em meu lugar. Uma obra que foi feita até o fim, só poderia ser feita por Jesus, que é perfeito. E ele não desceu da cruz, ele preferiu ressuscitar. Foi uma obra que foi completa. E eu quero celebrar esse domingo de Páscoa verdadeiramente, adorando ao meu Deus, ao meu Jesus que ressuscitou, que foi pregado no madeiro, sofreu dores que nem eu e nem você jamais conseguiria suportar. E eu oferto a minha vida a Deus, mesmo com os meus pecados e debilidades. Eu celebro esse domingo de Páscoa, Senhor, sabendo que o Senhor ressuscitou e como nós cantamos, porque o Senhor vive, talvez isso não é ainda claro, sabe? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que amanhã? Um amanhã que a morte não consegue te vencer. O amanhã em que os problemas não é maior do que um Deus que foi até o fim na cruz. Um Deus que tomou as chaves da morte e do inferno. Um Deus que pode todas as coisas. Ele é Senhor sobre a enfermidade, Ele é Senhor sobre a tempestade, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Eu celebro o meu Jesus, o Rei ressurreto, o Deus Santo, 100% homem, 100% Deus. Eu celebro. Você celebra esse domingo de Páscoa? Obrigado, Jesus. Será que você pode celebrar assim como esse povo? A Páscoa existe
para nós relembrarmos que o nosso Deus ressuscitou. Ele foi até o fim no seu sacrifício, irmãos. Ele foi até o fim. Ele sofreu o silêncio de Deus. Ele foi abandonado por Deus na cruz. E uma vida, um momento de culto é tão pouco. É tão pouco. Eu te convido a ser alguém que medita na palavra de Deus. Eu te convido a ser alguém que creia nas Escrituras. Eu te convido a ser alguém que valoriza a palavra de Deus mais do que você valoriza o trabalho, mais do que você valoriza o dinheiro, mais do que você valoriza o amor de outras pessoas. Eu te convido a ser alguém que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E eu te faço um desafio. Se você vai atrás de alguém para te falar algo, se você não vai encontrar tanta graça, tanta verdade, tanta voz de Deus, que você não vai precisar ir para outra igreja ou ir atrás de algum irmão para orar por você. Eu sei que existem momentos que a gente precisa, não estou falando isso. Eu estou falando de você ser alguém centrado em Jesus, que ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela causa esse efeito, assim como em Neemias 8, ela tem que causar esse mesmo efeito no nosso coração. Reverência, atenção, adoração, compartilhar, celebrar. Tem que tomar o nosso ser por completo. Não só emoção, mas entendimento. Que o Senhor tenha falado com você através dessa palavra. Eu tentei ser o máximo fiel ao texto possível. Eu sei que é muito simples aqui o que eu falo, mas eu espero que de alguma forma no seu coração fique gravado o sentido dessa mensagem. Que você medite nas Escrituras, que o avivamento vem de Deus, que o reavivamento só vem através da palavra, ele não vem através de nenhuma outra coisa. O mais importante na vida do cristão, o mais importante do culto é a palavra, é a pregação da palavra. Ai, Jesus, obrigada. O Senhor é bom. Que você se pergunte aí, coloca a mão no seu coração. Que você se pergunte uma pergunta retórica, tá? Será que você tem disposto o seu coração para aprender da palavra de Deus? Será que você tem ouvido a palavra de Deus? Repensa aí no seu dia. Quantas vezes as outras coisas são muito mais importantes para você? Mexer no celular, na rede social, cuidar dos problemas, limpar uma casa, cuidar de outras pessoas. Irmãos, estou falando aqui da realidade do brasileiro. Eu sei que a gente trabalha muito, mas se possível, você acorda meia hora antes e vai ler uma Bíblia. Vai falar com Jesus. E deixa Jesus falar com você. Ele vai falar. Abre a sua Bíblia, que eu duvido que Jesus não vai falar com você, assim como falou com esse povo. Será que depois de ouvir, depois de ler, de aprender, você tem vivido essa palavra? Será que no seu dia você tem colocado em prática? Será que você consegue praticar? Eu não vou dizer perfeitamente, porque o dia que a gente chegar nesse nível, Jesus já vai ter voltado, aleluia, a gente já vai ter sido transformado. Mas será que você tem tentado o máximo da sua vida viver a palavra de Deus? E depois de viver, será que você tem ensinado outras pessoas através da sua vida? Será que as pessoas podem olhar para você e ver o efeito da palavra de Deus? Será que quando você tem a oportunidade de aconselhar alguém, de, ter alguém ali na sua vida para você conversar, você tem falado da palavra de Deus, aconselhado segundo a palavra? Eu te convido nesse momento a orar a Deus, para que você entenda que, para você que entendeu que a palavra de Deus é tudo que você precisa. Na palavra de Deus você vai ter consolo, você vai ter refrigério, você vai ter arrependimento, você vai ter tristeza, mas ao mesmo tempo que você é atingido, por uma facada aqui no peito, por essa espada de 2 gumes, o Senhor vem com refrigério, assim como diz lá em Oséias,
Voltemos ao Senhor, pois o mesmo Deus que fez a ferida, Ele nos sarará. Sabe, será que você tem voltado o seu coração para a palavra de Deus? Eu te convido, se você entendeu nessa manhã, se você que vai ouvir essa pregação na sua casa, a fazer essa oração nesse momento, e eu oro diante ao Deus dos céus, o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, o mesmo Deus de Neemias 8, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus, é o mesmo Deus a qual nós servimos, está aqui e está onde você está, a partir do momento em que você entende no seu coração de que você precisa de Jesus e que você precisa conhecer verdadeiramente as Escrituras. Que em nome de Jesus, Pai, esse desejo seja colocado no nosso coração com intensidade, com força, assim como foi cantado essa manhã. Eu quero mergulhar no Santo dos Santos. Eu quero entender a Tua voz, eu quero ouvir as Tuas palavras. A Tua palavra, Senhor, traz revelação, traz luz àquele que é simples. É assim que o salmista diz em Salmo 119. A revelação das Tuas palavras traz luz e dá entendimento ao simples. Ele não está dizendo que dá entendimento ao inteligente, que não traz luz àquele que é benevolente, daquele que é inteligente, eloquente. Ela dá entendimento ao simples.